música que o irmão cantou introduz de fato a mensagem que o pastor quer trazer nesta noite. Porque o texto que nós lemos fala sobre o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eu quero me apropriar essa noite desta expressão, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Um dos exercícios mais saudáveis que você pode fazer para a sua mente e para o seu coração, uma das melhores ocupações do seu tempo, uma das coisas mais proveitosas que você pode dedicar a sua energia é pensar, meditar, refletir sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre as suas palavras. Nós temos na Bíblia 4 livros: o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, que não devemos nos enganar, não são tentativas de biografia, não são tentativas de nos descrever como foi a vida de Jesus, porque quando nós chegamos ao quarto dos evangelhos, o Evangelho de João, ele diz assim: eu acredito que se fossem escritas todas as coisas que Jesus fez e ensinou, no mundo não caberiam os livros que seriam escritos. Tremenda expressão. Entretanto, nos é dado bastante. E ele diz: o que está escrito, porém, está escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Quando nós, irmãos, pensamos em Cristo, na sua pessoa, no seu comportamento, no seu temperamento, no seu caráter, nas decisões que ele toma, na maneira como ele age, eu tenho a dizer aos irmãos, e acredito que será assim também com cada um de vocês, nós ficaremos tomados por um sentimento de profunda impressão. Disse eu na mensagem da manhã que Jesus Cristo nunca disse a ninguém: eu te amo, e nunca disse. Alguns que ficam muito inconformados com essa afirmação, falam assim: não, pastor, lá no Evangelho de João, ele fala assim: ninguém tem maior amor do que esse, que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Realmente, mas disso a dizer que Jesus disse eu te amo para alguém é uma distância um pouco difícil de percorrer. Cristo nos ensina, irmãos, a ouvir com atenção o silêncio e a prestar atenção, porque dizer que ama, irmãos, disso aí o mundo está cheio, não está? Quem nunca ouviu essas palavras ditas em vão? Bem diz a música: o amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões. Essas palavras, infelizmente, desde que o mundo é mundo, são desperdiçadas por aí, e o amor tem sido falsificado, igual aqueles relógios que a gente compra na Praça 7. Mas quando nós olhamos para Cristo, para esse homem absolutamente maravilhoso, e observamos a forma como ele agia com as pessoas, a paciência e a doçura com que ele as acolhia, quando observamos as coisas que Cristo fez, as decisões que ele tomou, não, irmãos, não há espaço para dúvida. Ele é a verdadeira fonte do amor pleno, do amor perfeito, do amor que excede todo entendimento. E a vida inteira é pouco tempo, longa ou curta, é pouco tempo para meditar na extensão, na profundidade, ou como Paulo diz, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus Cristo. Ele absolutamente diferente de todos os outros. Nunca viveu alguém como Cristo Jesus. Nunca ninguém teve um comportamento como o dele, palavras como as dele. Nunca ninguém se igualou a Jesus Cristo. Por isso que eu quero dizer aos irmãos esta noite, de maneira simples, é que o amor de Cristo é um sinal de Deus, sinal
algo que acontece que é grande demais para se desviar o olhar, algo que atrai a nossa atenção, algo que chama o nosso pensamento para algo. O amor de Cristo é um grande sinal. Todos nós aqui sabemos que em 1969, alguns sabemos, outros lembram, que em 20 de julho de 1969, uma data absolutamente inquestionável na história humana, o foguete americano Apollo 11 desceu, onde, irmãos? Meu Deus do céu, na Lua, 550 mil quilômetros de distância, nem para lá, nem para cá, para cima. O presidente dos Estados Unidos, na época, Lyndon Johnson, afirmou em pronunciamento televisivo que o primeiro passo humano em solo lunar, aquela fotografia que todo mundo já viu, o primeiro passo humano em solo lunar, disse ele, foi o maior passo que já foi dado na história da humanidade. Na mesma semana, o evangelista Billy Graham, que partiu para a presença de Deus no final do ano passado, o evangelista Billy Graham disse, num pronunciamento também na televisão, não, senhor presidente, não, o maior passo que já foi dado na história humana foi dado por um bebezinho lá em Nazaré, quando estava aprendendo a andar. Deus entrou no mundo, o eterno no tempo, o infinito no limitado, o divino na humanidade, para fazer a nossa salvação. A vida de Cristo Jesus é algo tão impactante que nós contamos os nossos anos com base em seu nascimento. E embora alguns ateus do nosso tempo queiram chamar de era comum, é era cristã, contada a partir do nascimento de Jesus Cristo. Ele não é somente um fenômeno, ele é um sinal, e um sinal que nós devemos contemplar para poder compreender o que significa para nós. Quero dizer em primeiro lugar esta noite, que o amor de Cristo é um sinal da gravidade, da extrema condição de pecado, de morte, em que a humanidade inteira se encontra. Temos de reconhecer isto. O marido em casa, isso começou a acontecer comigo, abre o armário e diz assim, eu não estou achando. O que o homem não acha? Nada, o homem não acha nada, não é verdade? Ele abre o armário e diz assim, onde está isso? E a mulher diz assim, está ali. Aí a gente diz, não está não. Está ali sim, não está não. A mulher diz assim, lá do fundo. Ela está lá em cima, ela que não me ouça. Aí ela diz assim, vou ter que ir aí? Aí ela vem e tira o negócio, está lá. Isso é um sinal de quão fácil era fazer aquilo, que o homem não conseguiu enxergar. Foi preciso a mulher intervir, foi preciso a esposa agir, porque senão não ia sair nada. Irmãos, guardadas as proporções, porque este exemplo é minúsculo, a vinda de Deus ao mundo é um sinal de que nós não conseguíamos e não conseguimos nos salvar. Deus lá do céu diz, vou ter que ir aí? E vem, irmãos. E se ele não viesse, nós estaríamos profundamente perdidos e condenados para sempre. Nós não conseguiríamos. Eu quero dizer uma coisa, se eu não consigo achar uma lata de milho no armário, eu não conseguiria jamais me salvar dos meus pecados. Se eu não consigo, permita-me aprofundar esta ideia, se eu não consigo fazer o bem que eu quero fazer, se eu não consigo evitar o mal que eu não quero fazer, muito menos eu conseguiria salvar a mim mesmo, irmãos, da condenação justa que se abateria sobre mim. Mas eu falo desse assunto em muita oração, porque não existe nenhuma verdade da Bíblia que nós precisemos mais da ajuda de Deus para entender do que esta.
Se a mensagem chega para nós assim, Jesus te ama, a pessoa diz, Jesus está muito certo em me amar. Errado está quem não me ama. Jesus me ama, prova de que ele é inteligente. Prova de que ele sabe o que é certo. Nós, irmãos, no nosso próprio coração, não conseguimos compreender o amor de Cristo, enquanto não compreendemos que nós não somos amáveis a Deus. Nós não somos amáveis a Deus. Em nós mesmos, não. Uma música cristã recente foi muito feliz em suas palavras. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, quem conhece para me ajudar? Nada encontrarás de bom. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Você já ouviu dizer que você só entende os seus pais quando tiver seus filhos? Então eu ainda não entendo meus pais. Mas você só entende o amor de Deus, a imensidão da generosidade de Cristo, quando compreende que nós, irmãos, não somos amáveis aos olhos de Deus, que os nossos pecados nos separam dele. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, e lendo o livro do profeta Ezequiel, algumas imagens até assustadoras da destruição de Jerusalém, lendo algumas imagens assustadoras da rebeldia do povo. Jeremias também traz imagens assustadoras. Na minha Bíblia eu anotei assim: o inferno é pior. Porque ele descreveu fome, o inferno é pior do que a fome. Ele descreveu o exílio, o inferno é pior do que o exílio. Ele descreveu a separação entre as pessoas, e o inferno é pior do que isso. Ele descreveu a imensidão da tolice humana e da nossa rebeldia contra Deus, uma imagem assustadora, e o inferno é pior do que isso. E eu digo essas coisas, irmãos, porque nós temos de ter esse retrato em vista, para saber do que Cristo nos salva. Nós temos que ter em vista o retrato da nossa própria maldade, para que sejamos devidamente gratos ao amor de Deus. A vinda de Jesus Cristo ao mundo é um sinal de que a nossa salvação não poderia acontecer de nenhum outro jeito. A morte de Cristo na cruz é um sinal de que os pecados com os quais muitos brincam são coisas terríveis, extremas, drásticas. Requereu morte muitíssimo cruel de Cristo na cruz para nos salvar. Pecado não é coisa de brincar, pecado é coisa séria. O amor de Deus é um sinal de que nós estamos perdidos e não conseguimos nos salvar a nós mesmos, mas também, em segundo lugar, é um sinal de que Deus se importa conosco. O amor de Cristo, a humildade de Cristo, a forma como Ele aceitou voluntariamente a pobreza. Nasceu, na semana que passou, uma prima minha, motivo de muita alegria, prematura, pequenininha, tadinha, chama Sofia, e graças a Deus já teve alta. Quando nascem os bebês nas nossas famílias, nós queremos que eles tenham sempre o melhor, não é verdade? Nós queremos que eles tenham um bom parto, com todo o cuidado médico. Nós fazemos chá de revelação, se é menino ou se é menina, e chá de fralda, porque haja fralda. E nós fazemos festinha de mêsversário. O mundo moderno é muito privilegiado mesmo, viu, gente? Fazemos festinha de mêsversário. Eu estava outro dia vendo as memórias de uma parteira, muito interessante, e ela falou assim: antigamente a gente não cuidava das crianças, e tinham muitas, mas morriam muitas também.
Eu não sei se elas começaram a viver mais porque a gente passou a cuidar melhor delas, ou a gente passou a cuidar melhor delas porque elas vivem mais. A gente cuida das nossas crianças, a gente cuida dos nossos bebês. O que teve quando nasceu o Filho de Deus? Nós queremos que nossos bebês tenham cobertor cheirosinho, fralda, álcool. Marlene cuidou de mim quando eu era bebê. Dei muito trabalho para ela, eu era pesadinho. E Deus permitiu a gente se reencontrar aqui na igreja, né, Marlene? Que coisa boa é ter você como irmã em Cristo. Nós queremos que os nossos bebês sejam cuidados. O que teve para si o bebê divino, o Filho de Deus, quando nasceu neste mundo? Pense nisso. Quem de vocês, quem de nós gostaria que o seu bebê nascesse no coxo dos animais, onde o boi lambe o sal? Quem de nós gostaria que o seu filho, que o seu sobrinho, que o seu primo, que o seu netinho nascesse na palha suja dos bichos, como nasceu o Filho de Deus na cidade de Belém? Medite não somente na humildade de Cristo, mas encontre nesse sinal um exemplo claro de quanto Ele nos ama, pois tanto quanto Ele fez por nós, assim Ele nos ama. Tanto quanto Ele abre mão, assim Ele nos ama. Tanto quanto Ele se reduziu, se esvaziou, se humilhou, assim Ele se importa conosco. Falo do Natal, permitam falar também da Páscoa. Porque quando Ele morreu numa cruz de injustiça e de crueldade, nós sabemos bem que o véu do templo, diz-nos a Bíblia, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mas esse gesto precisa ser interpretado corretamente. Quando eu leio o livro dos Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando os filhos de Jacó voltaram para ele com a notícia, falsa, mas a notícia de que José tinha morrido, a reação de Jacó foi rasgar as suas vestes. Quando foi dito a Jó que todos os seus filhos tinham morrido numa tempestade, Jó rasgou as suas vestes, como sinal de dor, de sofrimento. Quando Cristo morreu na cruz, Deus rasga o véu do templo, como um sinal para nós, irmãos, de algo que talvez nós nunca conseguiremos compreender, que a morte de Cristo na cruz doeu muito ao coração de Deus. Um gesto de dor incompreensível. Mas olhamos para aquela cortina rasgada e vemos nela não somente a dor de Deus, mas também o caminho aberto para que nos acheguemos a Ele. A carta aos Hebreus nos diz que devemos ter intrepidez para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Aproximemo-nos, diz o livro, com sincero coração, em plena certeza de fé. Se por um lado o amor de Cristo, seu nascimento, sua morte, são um sinal da gravidade da nossa condição, é também um sinal de um amor de Deus, insondável e disposto a nos salvar. Vez por outra, a gente vê pessoas terem uma curiosidade por determinado assunto, e até pela igreja. Elas se aproximam curiosamente, por algum tempo, ouvem algo, uma outra coisa, e rapidamente também se desfazem dessa curiosidade. O amor de Deus não é mera curiosidade por nós, irmãos. Deus fez algo absolutamente impressionante pela nossa salvação. Já disse aos irmãos que o rapazinho foi namorar na casa da mocinha, e sentados os dois na varanda, ele, arfando de paixão, olhou para ela e disse: "Ah, meu bem, eu morreria por você."
E ela olhando para ele disse: você vive prometendo essas coisas, mas nunca cumpre. Considere a vida, considere a humildade, a paciência, a generosidade, considere o nascimento, considere a morte de Cristo como um sinal de que Deus verdadeiramente pagou o preço da nossa salvação. Por isso, irmãos, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, é um sinal de que a salvação da alma é real. A religião A, a religião B, a religião C, a religião D, dê a elas o nome que quiser, todas elas dizem assim: faça isso, faça isso, faça isso, e talvez você será salvo. Você saiu da porta da religião A e bateu na porta da religião B, e ela vai dizer para você: faça isso, faça isso, faça isso, e você será salvo. Talvez. Você sai da religião B e vai para C, e ela diz: faça isso e isso, e você vai reencarnar muitas vezes, e talvez você será salvo. A religião D diz: faça isso e isso, e você vai penar por muitos anos no purgatório até você poder ter acesso a Deus, talvez. Faça isso, talvez você será salvo. O Evangelho de Deus é Cristo nos dizendo: eu fiz, crendo em mim, você é salvo. Sem talvez, sem faça, eu fiz, diz-nos Jesus. Todas as promessas de Deus têm nele o sim, o apóstolo Paulo escreveu, e todas têm o amém, para a glória de Deus em nós. Conversando com as pessoas, a forma como as pessoas encaram a eternidade é algo que nos deve, pelo menos, irmãos, se você já é crente, sensibilizar. Você quer ir para o céu quando morrer? Claro que quero. Mas por quê? Com base no quê? Com que direito? Com que acesso? As pessoas confiam, irmãos, em coisas que Deus nunca prometeu. Confiam que se forem membros dessa ou daquela igreja, terão acesso ao céu. Confiam que se forem boa gente, terão acesso ao céu. Confiam que se reencarnarem muitas vezes, terão acesso ao céu. Confiam que isso, confiam que aquilo. A morte de Cristo na cruz é um sinal de uma salvação que Deus faz em nós, por nós, que Cristo pagou o preço completo da nossa salvação. O mesmo autor dessas palavras que nós lemos na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele também disse, injustiçado e preso: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, o depósito da minha vida, até aquele dia. O amor de Cristo é um sinal, irmãos, não de algo possível, mas de algo feito. Não de um talvez, não de um tomara, mas de uma certeza de fé que nos é dada pela graça de Deus quando cremos em Cristo para a nossa salvação. O amor de Deus, o amor de Cristo é um sinal de vida, irmãos, eterna. Mas não é só depois que você morrer, não. É um sinal de vida eterna que começa hoje e que se prolonga em Cristo para sempre. Sabemos que a Bíblia fala disso. É interessante a forma como a humanidade tenta maquiar, essa é a palavra, a nossa finitude.
Eu já disse isso aos irmãos. Eu vi determinado cemitério na cidade de São Paulo que pega o seu corpo, os nutrientes do seu corpo, e os coloca na raiz de uma árvore. E aí você continua a viver, entre aspas, numa árvore. É a bobagem mais o quê? Uma boba, é a bobagem mais boba que alguém pode acreditar. Viver a sua vida num tomara, num talvez, não condiz com o amor de Cristo do qual estamos falando. O amor de Cristo do qual estamos falando, irmãos, é aquele em que o apóstolo Paulo diz também no texto que lemos: habite Cristo no vosso coração pela fé. Como nós podemos entender essa expressão? Não é um sentimento bonitinho. Eu senti uma coisa tão boa, senti uns arrepios, senti um negócio diferente. A sensação que a gente tem hoje, a sensação que a gente tem agora, o que aconteceu com ela daqui a pouco? Passa. O texto bíblico fala, irmãos, não de Cristo passar pelo seu coração, não de Cristo visitar o seu coração. O texto fala de Cristo habitar em nosso coração. É algo que se relaciona com nós entendendo o chamado que a Bíblia nos faz no livro dos Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração. Passa, irmãos, por aquilo que a Bíblia diz no livro aos Romanos: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fé, creres em teu coração. Cristo habitar no nosso coração é muito parecido com aquilo que o apóstolo Paulo diz: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Cristo habita no seu coração? Cristo habita no seu coração? Como saber? Eu tinha uns arrepios, pastor. Cristo habita no coração que crê na sua divindade e na sua soberania. Cristo habita no coração que se entrega a Ele como seu Senhor. Cristo habita no coração que crê que Ele vive e é Rei eterno. Cristo habita no coração que por completo se entregou a confiar somente nele. Nesse coração Cristo crê. Cristo habita no coração que o ama. Nesse coração Cristo habita. Cristo habita no coração que deseja que ele seja engrandecido. Nesse coração Cristo habita. Cristo habita no coração que se regozija nele. Nesse coração Cristo habita. Por isso o apóstolo Paulo fala: habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados. Arraigados. Não é a palavra do português diário, né? Raízes lançadas. Estando vós com as vossas raízes lançadas, arraigados e alicerçados em amor. Que amor? O amor de Cristo para conosco, nosso amor para com Ele. Você tem medo em seu coração? A gente tem medos mais diferentes, né? A gente tem medo de lagartixa, medo de barata, medo de aranha, medo do escuro. Esses medinhos não são desses que eu estou falando. Medo de fantasma, vai ler a palavra de Deus. Medo de filme de terror, não assiste. Você tem medo da vida? Das reviravoltas da vida? Você tem medo do incontrolável? Você tem medo das dores mais profundas que o coração humano pode experimentar? Você tem medo? Por difícil que seja, quando estamos
arraigados, nossas raízes lançadas com profundidade, alicerçados nesse amor que excede todo o entendimento. A escuridão do medo dá lugar à luz da segurança de quem diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Você tem medo? Confie no amor de Cristo. Você tem medo do que alguém vai fazer com você? Nada te atingirá sem ser, pelo menos, da concessão, se não do querer de Deus. Você tem medo do incontrolável da vida, das doenças, das reviravoltas, das perdas? Você tem medo? O amor de Cristo é uma luz que faz cessar a escuridão do medo no nosso coração. Um dos mais belos poemas da história cristã tem como seu autor um jovem chamado George Mason. E eu quero contar a história de George Mason. Jovem ainda, 19 anos de idade, estudante de Direito na grande Universidade de Cambridge, uma das maiores e mais antigas universidades do mundo, teve uma conjuntivite. E da sua conjuntivite veio o diagnóstico de que ele ficaria inevitavelmente cego em pouco tempo. Você já agradeceu a Deus pela capacidade de enxergar? Pelos olhos que você tem? Ah, pastor, tem 4,5 graus de miopia. Não sei se eu preciso ser tão grato assim, não. Seja grato. 4,5 graus é melhor do que 5. E 5 é melhor do que 5,5. Não sei se você já agradeceu a Deus pela capacidade de enxergar. Depois que eu li essa história, que eu fui tomado por esse sentimento. Que eu olho para os irmãos e como eu gosto de olhar para o rosto de cada um de vocês. E ver o rosto de gente que o Senhor ama. Eu olho para o céu azul quando eu acordo de manhã. Da minha janela eu vejo o sol nascendo. E eu só posso ser tomado por essa beleza por causa da graça de Deus que permitiu que eu tivesse olhos que enxergam. Eu estou no ponto de ônibus e eu não sei se qual está vindo, é o 15-2, o 15-9 ou o 15-10. E eu pego o ônibus certo, pela misericórdia de Deus. Quem de nós merece ter ferramentas tão maravilhosas quanto estas? Quem pode exigir olhos de Deus? Recebemos pela graça do Senhor. Seja grato pela capacidade de enxergar. Aquele jovem recebeu a notícia fatal de que ele iria ficar cego. E isso aconteceu num tempo em que os privilégios para os deficientes visuais ainda não tinham aflorado. Ele teria que abandonar seus estudos, a sua carreira como advogado, que tanto já tinha custado para sua família, que ele tanto almejava. Saiu do consultório absolutamente tomado de confusão, absolutamente tomado de tristeza, e foi para onde ele achou que ia encontrar algum conforto, a casa da sua noiva. Ela o recebeu, ele deu a ela notícia, disse: olha, eu estou ficando cego, e eu acho que eu deveria te dar a opção de ficar comigo ou não. Sabe o que ela escolheu? Não. No mesmo dia, saiu da casa da noiva com o coração desfacelado. E enquanto voltava para casa, esse é o seu relato. A graça de Deus tocou o seu coração de forma tão profunda, de forma tão larga, comprida, alta e profunda. O amor de Deus o tocou de forma tão tremenda que ele compreendeu que lhe bastava ser amado por Deus. Foi ele quem escreveu as palavras de um dos nossos hinos. A palavra amor aqui não é usada como sentimento, mas como um nome dado a Jesus Cristo. Amor.
Jesus, amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. Ah, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor, Jesus, amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanta dor tu não sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, Jesus, amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas um culpado de quem tu te afeiçoas. Vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor, ele diz, amor sublime que perduras, que com tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. O coração no qual Cristo habita é o coração que o ama. Esse coração tem em si uma dádiva tremenda de Deus para enfrentar os medos da vida com fé, com esperança, com segurança, com paz, com Deus. Você conhece o amor de Deus que excede todo entendimento? O amor que é um sinal de que estamos separados dele, mas que ele há de nos salvar pela sua graça? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele cabe eu, todo aquele cabe você. Eu invoquei o nome do Senhor na minha infância e fui salvo. Se você invocar o nome do Senhor, você também receberá a preciosa salvação de Deus. Vamos cantar do amor de Cristo. Eu convido a ficar em pé e eu convido a analisar com o seu coração as palavras deste hino. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Não cantaremos a quinta estrofe, cantaremos as primeiras 4.